Eu sou aquele que veio da promessa. Muitos esperaram, muitos duvidaram, mas hoje os olhos veem o que o coração aguardava. Pai, Tu és soberano e fiel é a Tua palavra. Aquele que espera em Ti pode descansar em paz, porque a salvação não é um sonho distante, ela está diante dos olhos. Eu fui preparado à vista de todos os povos, não apenas para um, mas para todos. Eu sou a luz que revela o caminho aos que andavam nas trevas. Sou esperança para todas as nações e glória para o povo que carregou a promessa. Quem me vê não anda mais na escuridão. Quem me reconhece encontra paz.